Bom dia, igreja linda. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Você que está vendo o culto ou verá pelas redes sociais, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entregue a sua vida a Jesus, confia nele, ele transformou a minha vida, ele quer transformar a sua também. Você de qualquer parte dessa terra, porque eu acredito que o vídeo está sendo transmitido pelo YouTube, a nossa palavra, a nossa mensagem pode chegar a qualquer canto desse mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é de Petrópolis, nós estamos situados aqui na rua Linton Werneck, número 117, na rua atrás do Colégio Rui Barbosa. Se você sentir o desejo, vem aqui cultuar conosco. Nós somos uma igreja que ama receber, que ama proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Depois que o pastor Itiel falou ali dos visitantes, né, chegou ali a família do irmão Garrido, né, o neto, as meninas, que Deus abençoe grandemente vocês. É um prazer imenso ter vocês conosco, tá bom? E a Cacilda é tia da Carla, né? Eu, que sou feio, mas não sou bobo, entrei nessa família bonita, né? A dona ali canta bem, né? Bonita também. A Cacilda é bênção de Deus, é bonita. Eu casei com a sobrinha e com a filha, que é bonita também. Com certeza. Cacilda é bênção de Deus. A Cacilda, ela mora no Rio e a gente conversa muito sobre o Evangelho durante a semana no Zap, né? Ela é uma mulher generosa, uma mulher de Deus, né? E a gente tem muita coisa em comum e a gente conversa muito. É bom, muito bom ter você aqui conosco, tá bom? Deus abençoe grandemente. Casais da nossa igreja, ontem nós tivemos o nosso encontro de casais aqui, né? Foi uma bênção. Quem não veio, perdeu, né, pastor Itiel? Né, irmã Geise? Nós tivemos uma dinâmica, né, Linderleia, que a gente se divertiu, a gente troca experiências, a gente conversa, a Michelle está rindo, ó. A gente conversa, a gente troca experiências, a gente ora, a gente fala da palavra. Todo terceiro sábado do mês nós estaremos aqui reunidos, né? E a gente entende que nós precisamos fortalecer as nossas famílias, em união, em adoração, né? Então, venham, participe conosco, né? Irmãos, o texto que nós vamos meditar nessa manhã se encontra em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 6, e depois os versículos de 24 a 27. Mateus 23, de 1 a 6 e 24 a 27. Hoje eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre religiosidade ou servos, né? O que nós somos? Nós somos religiosos ou nós somos servos do Deus Altíssimo, né? E esse texto, Jesus, ele vai dizer isso, né? Jesus, o título é Jesus censura os escribas e fariseus. Diz assim o texto: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Agora o versículo 24 ao 27. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Palavra dura, né, irmãos? Palavra dura. Vamos orar?
Senhor, aqui está a tua palavra, ela é santa, ela é preciosa, ela é tudo que nós temos de precioso na nossa vida, a tua palavra, Deus. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar para a tua igreja nessa manhã, eu possa dizer, Deus, obrigado por tudo, nós louvamos o teu nome e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, existiam naquela época 613 leis, e os fariseus, eles queriam que o povo cumprisse uma a uma, à risca. Queriam que eles cumprissem lei por lei, só que eles mesmos não cumpriam as leis. Eles davam esmolam e mandavam trocar trombeta para mostrar que estavam esmolando. Eles jejuavam e eles andavam assim, ó, com aspecto assim, ó, para mostrar mesmo que estavam jejuando, né? Eles gostavam de sentar nos primeiros assentos, né, para serem vistos, né? Eles gostavam de pegar suas túnicas, suas vestes e ir sentar nos primeiros assentos, mas só para ser visto, né? Eles eram religiosos, irmãos, eles não eram servos, né? Certa vez, quando eu era criança, eu vi um homem chegando um domingo, eu era bem pequeno, e aquilo ficou marcado na minha mente. Não conhecia o evangelho, né, era bem criança, e aquele homem disse assim, ó, cheguei da igreja, cumpri com a minha obrigação. E eu, bem criança, eu falei, mas ele vai na igreja por obrigação? Ele não vai por vontade própria? Irmãos, se nós viemos aqui domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira, vamos fazer visita, serenata, culto nos lares, visita às pessoas, por obrigação, nós somos meramente religiosos. Nós não somos servos. O servo faz porque ele tem prazer em servir ao seu senhor. Naquele tempo, o escravo, ele usava uma sovela, era uma argola na orelha, e quando acabava o tempo, o período de escravidão, ele podia ser livre, e muitos deles preferiam continuar servindo ao seu senhor. Eles falavam assim, ó, o meu senhor é tão bom para mim, que eu quero continuar servindo ao meu senhor. Com a gente também assim, nosso Senhor, a qual nós servimos, é tão prazeroso servir o que a gente quer servir ao nosso Senhor. Eles naquela época, os apóstolos comiam sem lavar as mãos, né? Não, mas aí eles falaram assim, mas os apóstolos estão comendo sem lavar a mão, Jesus, né? E Jesus fala com eles assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Eles estavam preocupados com os ritos da época, com o que podia, com o que não podia, mas não tinham um coração voltado pelas pessoas, por amor às pessoas. O Senhor Jesus, ele vai dizer em Mateus 15:8, ele fala assim, ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Triste, irmãos, é uma pessoa viver uma vida inteira como um religioso, honrando ao Senhor com os lábios, mas com o coração longe de Deus. O servo não. O servo, ele tem uma vida, um coração cheio da presença de Deus, e ele quer servir. Eu brinquei e falei que eu sirvo a Jesus o dia que tem feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Mas sábado e domingo você não serve a Jesus, velho? Sábado tem feira na avenida e domingo tem feira no Alto da Serra. Eu sirvo a Jesus todos os dias. Eu sirvo a Jesus a todos os dias, a todos os momentos da minha vida, porque Ele é o meu Senhor. E sem Ele eu não sei viver, eu não consigo viver. Que alegria que eu tenho, que prazer eu tenho de vir para a igreja, adorar, louvar, sair pelas ruas, fazer serenata, fazer culto no lar, fazer visita nos hospitais, se não for para servir o meu Senhor. Aí eu sou simplesmente um religioso. Os apóstolos, eles colhiam espigas no sábado. Jesus, ele curou no sábado, né? Aí os fariseus falavam, mas hoje é sábado, hoje não é dia de curar, não. Aí sabe o que Jesus diz para eles? Jesus diz assim, ó, se uma ovelha cair na cova e for sábado, você não vai buscar ela, não? Vai deixar a ovelha cair da lá? Você vai buscar a sua ovelha, você não vai perder sua ovelha, né? Disse para os religiosos, né? E aí Jesus continua e diz, quanto mais um homem que uma ovelha, eu sou o Senhor do sábado. Irmão, você segue o Senhor que é do sábado, do domingo, da segunda, da terça,
de todos os dias da semana, de todos os dias do mês, dos meses, dos anos, dos séculos, você serve ao Senhor. E é Ele que a gente tem que continuar servindo. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas, todos os dias, né? Jesus olha para eles e fala assim, ó, vocês são podres. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado, a gente que vai muito em velório, sepulcro caiado é a sepultura, por fora ela é branquinha, ela é caiada de cal, ela é limpinha. Por dentro ela é podre, tem os ossos em decomposição, carne em decomposição. Jesus chama eles de sepulcro caiado, ou seja, vocês estão limpinhos, arrotando santidade, arrotando religiosidade por fora, mas por dentro vocês são podres. Isso é uma coisa muito séria, que a gente tem que tomar muito cuidado, aprender a não ser um religioso, porque muitas vezes, como eu disse, as pessoas vivem uma vida de religiosidade, né? É aquele rito, é a mãozinha assim, é a mãozinha assim, é tirar uma foto assim, assim, assado. Não sou contra, tá, irmãos? Eu acho bacana a gente tirar foto, esses meninos botam em redes sociais, amém, glória a Deus, eu acho que incentiva até a gente. Mas tem muita gente que é religioso, faz aquilo mais para parecer do que outra coisa, não é verdade? Eu fiz visita no hospital aqui em Petrópolis durante 3 anos, trabalho de capelania hospitalar. Já falei com os irmãos aqui. E o hospital é um lugar muito sério, irmãos. O hospital é... A palavra de Deus no hospital é tão ou mais importante do que o comprimido. Porque os médicos estão tratando do corpo, da alma, nós estamos falando de eternidade. De eternidade. E há muita gente que vai no hospital que são religiosos. E, em vez de ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Eu já vi gente doente, fala, qual é a sua doença? Eu estou com isso. E a pessoa fala assim, meu primo morreu semana passada disso. Ou seja, mais mata do que dá vida, né? E quando eu comecei o trabalho em hospital, você tem que... se tiver 2 capelões, você anda um atrás do outro, você não anda do lado, porque pode vir uma maca correndo e você está atrapalhando, em vez de estar ajudando. Você entra num quarto para fazer uma visita, você passa a mão no álcool, não cumprimenta a pessoa, a não ser que a pessoa estenda a mão para você, porque existe uma bactéria chamada bactéria cruzada, que é você cumprimentar um doente aqui, você sair, cumprimentar um outro no outro quarto e você passar a bactéria de um para o outro, chama bactéria cruzada. Então, você só cumprimenta se ele te der a mão, e se ele te cumprimentar, depois você passa a mão no álcool para entrar em um outro quarto. E quando eu comecei esse trabalho, um trabalho, irmãos, extraordinário, onde ali as pessoas, muitas estão pensativas sobre a morte, sobre o fim da vida, e ali você prega Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, você fala do plano da salvação. E quando eu comecei o trabalho, tinha um senhor com colete, um senhor já de cabelo grisalhos, e eu olhei para ele e falei assim, eu vou pegar dicas com ele, né? Eu estou começando, eu estou aprendendo, né? Vou me espelhar nele aqui, porque ele deve ter bastante experiência, né? E aí, quando eu me aproximei dele, falei, a paz do Senhor, meu irmão. Ele fez assim, a paz do Senhor. Com colete, né? Uma religiosidade. E eu senti que ele não queria muito papo, muita conversa. E ele chegou certa vez na porta de um quarto, ele pegou a Bíblia e ficou folheando a Bíblia. Irmãos, hospital, se a pessoa estiver dormindo, você não acorda. Se a pessoa não quiser falar com você, você não vai ficar insistindo. É o livre-arbítrio da pessoa, você tem que respeitar a pessoa, né? E ele ficava folheando, e quando ele... Também não tem que ficar folheando, já tem que saber o que vai falar, né? E quando ele começou a falar, ele falou uma palavra dura, sabe? Uma palavra pesada, julgando, apontando a mão, né? E eu olhei e falei, meu Deus do céu, ele está vivendo uma religiosidade aqui dentro do hospital, né? E aí passou, eu voltei naquele quarto no dia seguinte, e havia um rapaz alto, bem alto, ele tinha trombose nas pernas, ele já estava há algum tempo no hospital. Ele disse assim para mim, esse rapaz, Rogério, olha só, você vem aqui, você fala da palavra de Deus, você conta uma piada, você faz a gente rir, você joga, você e a sua equipe, a gente para cima, mas aquele senhor, ele me referindo àquele senhor, né? Se ele entrar aqui de novo, era o 4º andar, irmãos. Ele falou assim, eu vou julgar ele pela janela, hein, que eu não aguento mais ele. Religiosidade que mais atrapalha do que ajuda. Certa vez eu estava conversando com o senhor e
e conversando com ele, e quando você para conversar com alguém que gosta do que você gosta, é muito bom, né? Principalmente das coisas concernentes ao reino de Deus, a palavra de Deus. E eu comecei a conversar com ele sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e ele chegou para mim e falou assim, você sabe onde está o versículo tal? Falou o versículo, eu falei, não, você conhece o versículo, mas não sei onde está. E o versículo tal, também não sei. Ele falou em 5 a 6 versículos, irmão. Eu falei, não sei. E aí eu vi que ele se engrandecia, cada versículo ele dava um sorrisinho, né? E aí eu disse a ele, virei para ele e falei assim, quantas vezes o senhor já foi no hospital fazer uma visita a alguém que não seja um seu parente e levar a palavra de Deus? Ele falou, nunca fui. Falei, quantas vezes o senhor já levou uma cesta básica para alguém, e quando o senhor levou essa cesta básica, o senhor, porventura, já falou assim, o alimento ele vai acabar, daqui a 10, 15 dias, ele acaba, mas a palavra de Deus, quando a gente toma ela no coração, ela transforma a nossa vida, ela fica para sempre. É isso que a gente faz muito aqui na igreja, quando a gente vai dar uma cesta básica. Ele falou assim, nunca deu uma cesta básica. E eu falei, quantas vezes o senhor saiu por aí fazendo visita, falando? Ele falou, não tenho hábito. Aí eu peguei para ele e falei assim, pois é, o problema é quando a gente conhece muito a Bíblia. No conhecimento só teórico e não vive na prática, nós viramos só religiosos. Quando alguém conhece a palavra de Deus profundamente, amém por isso que conheça, mas conhece ela de ponta a ponta, mas não pratica, não põe em prática, aí é somente um mero religioso, porque não pratica. Daniel, irmãos, quando estava na cova dos leões, ele... Deixa eu só abrir aqui um instantinho. Daniel, quando estava na cova dos leões, quando fizeram aquela armação para que... Daniel orava, Daniel era servo. Daniel orava 3 vezes por dia a Deus na sua janela. E quando fazem aquele decreto que adorassem a outros deuses, a não ser a petição ao rei, que seria colocada na cova dos leões, Daniel continuou como servo de Deus, continuou adorando, continuou orando, continuou buscando. E aí já tinham, planejado, sabiam que Daniel iria continuar, eles vão até o rei e falam assim, ô rei, olha só, Daniel, que o senhor gosta, ele continua orando ao Deus dele. E aí, selado, o senhor selou com o anel, que Daniel precisa ir para a cova dos leões. E aí, o que acontece? Daniel vai para a cova dos leões. Mas olha que interessante o que acontece. O rei vai para casa e olha interessante o que acontece. Em Daniel, capítulo 6, versículo 18 a 20, diz assim, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Preste atenção no versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e, falando o rei, disse a Daniel, Daniel, ele não sabia se Daniel ia ouvir ou não sabia se Daniel estava vivo, né? Daniel, preste atenção, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí o que acontece? Daniel fala, o meu Deus me livrou, estou aqui, meu Senhor. Mas o interessante desse versículo, irmão, é que o rei fala assim, servo do Deus vivo. O rei não fala, Daniel, religioso do Deus vivo. Ele fala, servo. E o rei servia a Deus? Não, porque o versículo mesmo diz, dar-se-ia o caso que o teu Deus, não era o Deus do rei. Irmãos, quando você é servo do Deus Altíssimo, até o ímpio, até aquele que não conhece, até aquele que muitas vezes escarnece da palavra, ele olha para você e fala assim, ali vai um homem que é servo, uma mulher que é serva de Deus. Quando você verdadeiramente serve a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, as pessoas notam a diferença que há em você. Nós somos servos, irmãos. Nós não somos religiosos, engessados, que temos aquela... Não, nós estamos aqui para adorar, aquela liturgia, assim, não, nós estamos aqui para adorar, para louvar. A Bíblia diz que o culto tem que ter ordem, decência, sim, mas nós somos livres para adorar ao Senhor.
O apóstolo Paulo, ele era um religioso. Ele não era um servo, ele era um religioso. Ele, instruído na lei, perseguidor dos cristãos, ele se achava, né? Eu faço, eu aconteço, eu persigo, eu autorizo. Ele era simplesmente um religioso. E aí, quando ele está no caminho de Damasco, né? Imagino ele, um cavalo bonito, alto, ele com as suas vestes religiosas, né? E ele fala, vou lá em Damasco, vou lá prender, perseguir, autorizar que morram alguns dessa seita aí, né? Religiosidade. Eu fui instruído na lei, eu conheço a lei, né? E quando ele vai para Damasco, aí ele cai literalmente do cavalo, né? Ele cai literalmente do cavalo. E quando ele ouve a voz, né, do Senhor dizendo, Paulo, Paulo, por que me persegue? Aí Paulo fala assim, quem és tu, Senhor? Irmãos, quando Paulo fala, quem és tu, Senhor? Começa a cair a religiosidade e começa a vir o servo de Deus que nós conhecemos. Um homem que muito contribuiu para o Novo Testamento, um homem que a gente admira, que a gente ama, um irmão querido nosso, mas começa a cair a religiosidade e começa a vir o servo do Deus Altíssimo. Paulo, ele sofre açoites, prisões, naufrágios, picadas de cobra, ele sofre pelo Evangelho, mas ele diz assim, ó, desde já ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É como se Paulo dizendo assim, irmãos, eu fui um religioso, eu fui um perseguidor, mas quando eu tive encontro com Cristo, a minha vida se mudou, hoje eu sou servo. Tem gente vivendo aí 30, 40, 50, 60 anos de religiosidade, e Deus não procura religiosos, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que tenham uma vida de servidão, uma vida que ame, uma vida que se preocupe, uma vida que ame o próximo, que faça pelo próximo, que ore pelo próximo, uma vida que esteja na mão de Deus. Romanos 1:1, Paulo diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, quando você conheceu a Jesus, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você foi separado para o Evangelho de Deus. Agora não vivo mais na carne, mas Cristo vive em mim. Com certeza a gente passa tribulações, passa dificuldade, nós somos seres humanos, né? A Bíblia diz que o mesmo sol que nasce para justo, nasce para injusto. Problemas todo mundo tem, irmãos, mas lembre-se da onde Deus te tirou. Eu já contei aqui para vocês que eu não vim de um lar evangélico, né? E eu vinha de um mundo de muito álcool, né? Eu bebia muito álcool, muita bebida alcoólica. Aí eu andava de moto, alcoolizado, e quantas vezes, irmãos, Deus me livrou da morte. Deus me livrou da morte. E um dia eu via na época que a Washington Luiz era mão dupla ainda, né? Há muitos anos. E eu vinha alcoolizado de madrugada, mas a graça de Deus, ela é tão misericordiosa sobre as nossas vidas, né? E aí vinha um rapaz assim do outro lado, ele veio com um olhar ruim para mim, sabe? E ele falou assim, eu vou acabar com a tua vida, e o olho dele, vermelho com 2 bolas de fogo, eu vou acabar com a tua vida. E eu olhei para ele, irmãos, alcoolizado, bati no peito e falei assim, a minha vida pertence a Jesus. Mesmo alcoolizado, mesmo longe do Evangelho, mesmo longe da palavra, eu bati com força no peito e falei assim, a minha vida pertence a Jesus. É como se eu estivesse dizendo ali, Deus tem uma obra na minha vida, Deus vai transformar a minha vida. Naquele momento eu não tinha forças, mas eu sabia que Deus faria algo extraordinário na minha vida. Deus quer fazer algo extraordinário na vida de cada um de nós. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã,
Nós mesmos que impedimos que isso aconteça. Às vezes as pessoas falam, o Rogerinho e a Carla, né, pessoas amigos nossos, falam que é de muita igreja, né? Rogerinho e Carla vivem na igreja. Eles vão na igreja quarta, vão na igreja domingo, vão na igreja sábado, vão na igreja tal dia. Irmãos, não é isso. É porque o nosso prazer em servir está na igreja, está onde Deus nos coloca de ir. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses 3, 5 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 3, de 5 a 8, ele vai dizer assim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputiei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo assim, toda a minha soberba, toda a minha lei, todo o meu conhecimento, todo o meu cavalo bonito, todas as minhas vestes, eu considero isso tudo como cocô de boi, cocô de estrume de animal. Para mim, nada disso é importante, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo aqui a minha religiosidade, aquilo que eu achava que eu era, a minha pompa, todo o meu conhecimento que eu tinha, não tem importância nenhuma. O importante é que eu conhecia Jesus e a minha vida eu entreguei a Ele. Quando eu fazia essas visitas nos hospitais, eu sempre dizia a Deus, Senhor, me dá sabedoria no que falar para as pessoas. Eu não posso estar aqui como um religioso, querendo impor nada a ninguém. A mesma graça que um dia alcançou o meu coração, que eu possa aqui transmitir para as pessoas e alcançar o coração das pessoas pela Tua graça, não por medo da morte, não por medo do que está para acontecer, mas pela graça salvadora de Jesus Cristo. E aí um dia, irmãos, a graça de Deus ela é tão infinita sobre os servos dele, que um dia nós estávamos, eu e o pastor Mário, fazendo visitas, e aquele dia estava pesado, estava difícil, porque o hospital não é fácil, irmãos. Fazer visita em hospitais não é fácil, é pesado, é difícil. Você encontra muita gente doente, muita gente amargurada pela vida, muita gente abandonada pela própria família, é difícil. E aí a gente estava triste porque uma senhora que a gente cuidava dela, ela havia falecido, né? A gente cuidou dela durante um bom tempo, e a gente estava triste, e eu falei assim, pastor, hoje está pesado. E o pastor olhou para mim e falou assim, tá, Rogério, hoje está pesado. Mas aí, irmão, entra a graça imensa de Deus sobre a vida dos seus servos. Nós entramos num quarto, e aí havia 2 senhores nesse quarto, né? O pastor foi falar com um, e eu fui falar com o outro. Lembra que eu falei com vocês que quando a pessoa está dormindo, a gente não acorda? Isso é uma praxe, né? Só que eu sentindo, Deus falou no meu coração, falou assim, acorda ele precisa ouvir da minha palavra. E aí eu chamei, né, tem um nome na cabeceira, eu chamei, seu fulano, ele não abriu o outro, ele estava parece assim, um semicoma, alguma coisa assim, sabe? Ele não me respondeu. E aí o pastor acabou de falar com outro senhor, veio e falou assim, conseguiu falar com ele, Rogério? Eu falei assim, não, pastor, eu não consegui, eu tentei falar com ele, quebrei um nosso protocolo, né, de não acordar, mas eu sinto no coração que a gente não pode sair daqui sem falar de Jesus para esse homem. E o pastor falou assim, deixa eu tentar. E o pastor chegou e falou, seu fulano, e aí aquele homem fez assim, irmãos, abriu o olho assim, estatalou o olho assim. Aí o pastor falou com ele assim, seu fulano, os médicos estão aqui tratando do seu corpo, mas eu e o Rogério viemos aqui tratar da sua alma, em nome do Senhor Jesus. O senhor já ouviu falar de Jesus? Ele fez assim, irmãos, vidrado, estatalado, não piscava, e o pastor disse assim, o senhor já entregou a sua vida a Jesus?
O senhor gostaria de entregar a sua vida a Jesus? E o pastor falou assim: então eu vou fazer uma oração. E o senhor entregando a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Se o senhor concorda comigo, eu gostaria que o senhor balançasse a cabeça. Sei que o senhor não está falando, que o senhor balançasse a cabeça, confirmando a sua decisão de entregar a vida a Jesus. E aquele homem foi orando, o pastor foi orando, entregando a vida dele ao Senhor Jesus. E aquele homem fechou o olho, e de olho fechado ele foi concordando, coração, e foi concordando. E quando o pastor disse amém, eu estava de olho aberto, olhando aquela experiência maravilhosa com Deus. E quando o pastor disse amém, e o pastor chegou, falou, todo feliz, falou: seu fulano, o senhor entregou a sua vida para Jesus. Que tentou conversar com aquele homem não mais conseguiu interagir conosco. Ele voltou para o estado que ele estava. Entregou a vida para Jesus. Irmãos, quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus para trabalhar na sua obra, Deus faz coisas maravilhosas, que você talvez nem imagine. Mas para isso, nós precisamos ter um coração e uma vida de servidão ao nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele transformou a minha vida. Oh, glória! Obrigado por isso, meu Deus. Hoje, meu prazer está na sua lei e nela meditar de dia e de noite. Antes de conhecer a palavra de Deus, eu tinha um complexo de inferioridade. Aquela música servia muito bem para mim. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe esse seu complexo inferior. Achando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ministério de Louvor, daqui a pouco a gente pode cantar essa música? Tem como? Então nós vamos cantar essa música. Eu tinha um complexo de inferioridade que vocês nem imaginam, irmãos. Me achava um nada, um ninguém, um zero à esquerda. Me achava, tá rindo, mas é verdade. Às vezes eu me achava muitas vezes um nada, sabe? A gente às vezes cria complexos, né? E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele falou assim: você é grande, cara. Você é imenso. E se você quiser, eu te capacito a fazer grandes coisas. Irmãos, às vezes a gente nos desvaloriza, achando que não é nada nem ninguém. Você é gigante, você é tremendo. Davi, quando olhou para Golias, né, chegou aquele menino magrinho, pequenininho, começaram a rir dele. Né, ele falou assim: eu vou derrotar o gigante. E o próprio rei falou: Davi, virou chacota. E quando Davi bota aquela armadura, aquela roupa, né, e ele começa a andar, ele não conseguia nem se mexer direito. Fala, não consegue nem andar, né? E aí tira aquela roupa e ele pega as pedrinhas, afunda, e o que ele fala para o gigante? Fala assim, o gigante olha para ele e fala assim: ô anãozinho, ô nada, ô zero à esquerda, ô anãozinho, você eu sou cachorro por um acaso para você vir me atacar com pedra? Ele fala assim, ó, o que Davi fala para o gigante? Você está afrontando o Deus de Israel. Eu venho em nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, eu venho em nome dele. E o que acontece, irmão? O gigante cai. O gigante cai. Eu quero te dizer nessa manhã que vai ter muitos gigantes se levantando na sua vida. Todos os dias tem um gigante se levantando contra você. Mas eles vão cair por terra todos em nome de Jesus. Quando o gigante vier se levantar a você, lembre-se do Deus que você é o religioso. É o religioso? Não. Que o Deus que você serve. Lembre-se que você não é um religioso de Deus, você é um servo. E você serve a quem? Ao Deus Altíssimo, dono e criador de todas as coisas. É a Ele que você serve. Todos os dias vai se levantar um gigante querendo te derrubar, querendo dizer para você que você não adianta você servir ao seu Deus, que não adianta, que as coisas não vão acontecer, que não vão melhorar. Vai sim.
Só de você estar vivo e respirando já está ótimo, porque o Senhor dos Exércitos cuida de você a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já parou para pensar o seu corpo, que coisa fantástica que é? A gota de sangue, ele percorre cada órgão do seu corpo. O seu cabelo cresce milésimos de centímetros, de milésimo cada dia. A sua unha também. E cada fio de cabelo da sua cabeça é contada por Deus. Menos do seu Manel, né, irmão Manel, que tá meio ruim ali, né? Tem pouco, né? Brincadeira, irmão Manel. Te amo Diácono Manel Carlos. Porque Deus conhece você por dentro, por fora, pelo avesso, conhece todas as formas. Irmão, tenha uma vida de servidão, de adoração. Participe das coisas concernentes ao reino de Deus, da igreja, na sua casa. Evangelize com alegria e fale do amor sempre. Se precisar, use palavras. Fale do amor de Deus com a tua vida, com o teu jeito de ser. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. De toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração. Deus procura verdadeiros adoradores. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão especial para Deus.